Vamos falar hoje das privatizações e dos seus resultados, das suas consequências em Portugal e no Brasil em particular. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Pedimos-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. As privatizações que começaram a acontecer, sobretudo na Europa Ocidental e também na América Latina, em particular no Brasil, ocorreram essencialmente a partir de 1989. Em 1989 aconteceu algo de muito importante, que foi o chamado Consenso de Washington. O Consenso de Washington traduziu-se, no fundo, no triunfo do liberalismo económico e social face à derrocada da União Soviética. Os Estados Unidos da América, na sequência do triunfo do liberalismo reaganiano na sociedade e na economia, tornaram-se, em consequência da queda da União Soviética, a potência dominante a nível mundial. E aí quiseram impor a visão reaganiana e thatcheriana da economia. No fundo, a visão, aquilo que hoje chamamos neoliberal. Em que é que consistia essa visão? Essencialmente no seguinte: diminuição dos impostos sobre as grandes fortunas, sobre as grandes empresas. Em segundo lugar, abertura das fronteiras alfandegárias, diminuição dos impostos alfandegários. Em terceiro lugar, a diminuição da posição do Estado na economia com as privatizações. Em quarto lugar, a diminuição dos serviços do Estado. A ideia era que o Estado era mau administrador, não fazia nada de bom na economia, só atrasava o desenvolvimento, como aliás se mostrou na União Soviética, e, portanto, aquilo que havia de fazer-se era colocar a economia nas mãos privadas e colocar tudo aquilo que rendesse dinheiro nas mãos dos privados. E, no fundo, o Estado ser um serviço de apoio à iniciativa privada. O que é que resultou de tudo isto? No que toca à diminuição dos impostos sobre as grandes empresas, o que resultou não foi um aumento do investimento, um aumento colossal do investimento como se previa. O crescimento das economias ocidentais tem sido medíocre desde 89. O que resultou nisso foi, sobretudo, a transferência de riquezas colossais para paraísos fiscais e, por outro lado, o triunfo da economia financeira e monetária do jogo, no fundo, do jogo da Bolsa. Outro objetivo seria, ou outro meio para se alcançar o grande objetivo do crescimento económico, seria a diminuição dos impostos alfandegários. Com a diminuição dos impostos alfandegários, dar-se-ia, de acordo com o projeto americano, o triunfo das economias capitalistas e liberais. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Com a diminuição dos impostos, o que aconteceu foi que as economias ocidentais deixaram de produzir, todo o sistema produtivo se passou da América, dos Estados Unidos da América e da Europa para a China, para a Índia e para os países que estavam em crescimento, e a Europa e os Estados Unidos da América passaram a ter a sua riqueza essencialmente na finança.
A produção passou a ser da China e da Índia e a China passou a ser, como se diz hoje, a fábrica do mundo. Outro meio para se alcançar o almejado progresso económico neoliberal foi as privatizações. Vamos falar das privatizações um pouco a seguir, mas falamos antes da diminuição do peso do Estado. A diminuição do peso do Estado resultou no seguinte: agora, em momento de pandemia, a generalidade dos países, e falamos nos Estados Unidos, na Europa e, sobretudo, no Brasil, em que a situação foi verdadeiramente trágica, abandonou-se o investimento na saúde pública e na educação e aquilo que sucedeu foi uma tragédia com centenas de milhares de mortos em consequência desta pandemia. E também, mesmo antes da pandemia, a esperança de vida nos Estados Unidos, em consequência do aumento das desigualdades devido ao liberalismo, da falta de assistência na saúde, a esperança de vida nos Estados Unidos diminuiu, tem vindo a diminuir desde há uns anos atrás, a esta parte, tem vindo a diminuir, coisa que não sucedia desde o princípio do século XX. É este, no campo da saúde, o resultado do neoliberalismo. Outro meio que os neoliberais utilizavam para alcançarem os seus objetivos de crescimento económico eram as privatizações. As privatizações foram realmente a grande pedra de toque de todos os sistemas económicos ocidentais capitalistas depois de 1989. E o que é que levaram? Nós assistimos em Portugal ultimamente aos resultados das privatizações. Particularmente depois do ano 2000, nós percebemos o que é que foram as privatizações. E percebemos o que foram as privatizações, nomeadamente com o Novo Banco, com o BPN anteriormente, e com os casos que agora estão a acontecer da Grande Force, dos Muniz da Maia, do Luís Filipe Vieira e dessa gente que está a ser ouvida agora na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Novo Banco. O que é que sucedeu com a privatização da Ground Force? Com a privatização da TAP já tinha sucedido antes, tinha resolvido os problemas do David Neeleman, que vendeu os seus aviões que não conseguia pagar, vendeu-os à TAP, e a TAP endividou-se para pagar os aviões do David Neeleman. Depois ele foi-se embora, perante um fracasso total da sua administração, ele foi-se embora e ainda recebeu milhões do Estado. No caso da Ground Force foi mais escandaloso. É que o Sr. Alfredo Casemiro, um capitalista encartado, recebeu a Ground Force sem ter pago um cêntimo. Aquilo que ele fez foi o seguinte. Ele adquiriu a Ground Force com o empréstimo do Montepio e o empréstimo do Novo Banco em 2012. Empréstimos esses que ele ainda não pagou. Nem se sabe se vai pagar. Empréstimos de 3,5 milhões de euros. Por sua vez, o Sr. Alfredo Casemiro, entretanto, entre uma série de prémios e de mordomias que recebeu, ele recebeu do Estado, até 2018, tinha recebido do Estado 7,4 milhões de euros. Isto é, ele ainda não pagou os 3,5 milhões de euros que pediu emprestado à banca. E já recebeu 7,4 milhões de euros. Foram estes os resultados das privatizações. Mas terá sido só o Sr. Alfredo Casemiro a ganhar dinheiro com estas privatizações? Duvidamos. Outro caso das privatizações é o caso da EDP,
em que era dito que a EDP era um entrave ao desenvolvimento da nossa economia, a energia, o preço da energia estava altíssimo, havia que privatizar para diminuir o preço da energia. Bem, o preço da energia continua altíssimo. É o quarto mais alto da Europa. Os despedimentos na EDP foram massivos. A EDP tem milhões e milhões de lucros. Os seus administradores ganham de modo pornográfico, autenticamente pornográfico. Aqueles que cometeram fraudes até são premiados com indemnizações de milhões depois de serem afastados. Entretanto, o Estado português era mau administrador, portanto privatizou, mas curiosamente privatizou a EDP para o Estado chinês. O Estado chinês é que neste momento é dono da EDP. Mas com uma particularidade. Neste momento, quem está à frente da EDP é gente muito ligada ao chamado Bloco Central de Interesses. Ao PSD, a generalidade do PSD está lá. O Sr. Catroga, um privatizador da EDP, está lá na EDP a ganhar milhões. E outros do CDS e do PS também lá estão, em menos quantidade de pessoas do PS e do CDS do que do PSD, mas também lá estão. Todos comem. Quem paga é o povo português, que está a pagar a eletricidade, a quarta eletricidade mais alta da Europa. No que toca à Ground Force, o que sucedeu agora foi o seguinte, é que chegamos a esta fase e a Ground Force não teve dinheiro para pagar os salários de fevereiro e março aos seus trabalhadores. E o Sr. Alfredo Casimiro, que entretanto tinha recebido milhões, também não se preocupou em retirar dos milhões que tinha recebido gratuitamente do Estado, não se preocupou em retirar esse dinheiro para pagar aos trabalhadores. Não. Exigiu da TAP, acionista minoritário, que pagasse aos trabalhadores da EDP. E a TAP fez isso, através do mecanismo, injetou lá 7 milhões de euros para pagar salários de fevereiro e março, com a condição de adquirir, de serem vendidos todos os equipamentos da Ground Force e a Ground Force pagar uma renda de 400 e tal mil euros por mês ao Estado para amortizar a dívida. Passado pouco tempo, o Sr. Alfredo Casimiro vem dizer que rasgava o acordo que tinha feito com a TAP e o contrato não valia nada. Claro que a TAP não aceitou isso, porque tem um ministro, neste momento, à frente da tutela, que sabe o que está a fazer e que defende os interesses do país. E o que é que sucedeu? Neste momento, face à incapacidade da TAP de pagar aos seus credores, nomeadamente pagar aos trabalhadores, porque o Sr. Alfredo Casimiro, aquilo que encontrou para pagar aos trabalhadores os salários de maio, foi ir ao fundo de pensões dos trabalhadores para lhe pagar. Isto é, ele, como não tinha dinheiro, não se quis atravessar, até porque os bancos também já não queriam emprestar-lhe dinheiro, não aceitaram. Ele tentou a Caixa Geral de Depósitos, tentou outros bancos, mas todos lhe fecharam a porta. E o que é que ele resolveu? Então, fechadas as portas dos bancos, ele resolveu, pura e simplesmente, ir ao fundo de pensões da Ground Force para pagar os salários aos trabalhadores. Isto é, os salários dos trabalhadores eram pagos com dinheiro dos próprios trabalhadores. É esta a forma como a iniciativa privada trabalha. Claro que com isto a TAP não teve outra alternativa senão pedir a insolvência da Ground Force e ela está aí e vamos ver o que é que sucede. Mas tudo isto sucede com as falências do PPN, as falências do BES, levaram a que os portugueses, os cidadãos, tivessem de meter ali milhões e milhões. Mas não foi só em Portugal, foi na Alemanha, foi noutros países da Europa. A falência dos Commerzbank, dos Landbank, do Deutsche Bank.
O Estado alemão meteu milhões e milhões nesses bancos, precisamente pelos negócios deles. Isto é, esta é a eficiência da iniciativa privada. Os lucros eles recebem, mas depois, quando fazem fraudes ou negócios desastrosos, quem paga são os cidadãos, quem paga é o Estado. Parece que o Estado não serve para nada, não presta para a economia, mas pelos vistos presta. Presta para meter lá dinheiro quando eles estão a ir ao fundo. Depois, os escândalos são gritantes. O cinismo dessa gente é gritante. Nós referimos-nos agora a dois casos. O caso do grande capitalista Muniz da Maia, que foi ouvido recentemente na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o BES. O capitalista Muniz da Maia, que deve 368 milhões ao novo banco e não paga, disse que não se lembrava de valores, não se lembrava de nada, sabia que, efetivamente, confessou que, efetivamente, tinha muito dinheiro em paraísos fiscais e que, inclusivamente, que a fortuna dele era gerida por uma fundação. E depois, perguntado onde é que estava sediada a fundação, eu penso, diz ele, eu penso que está também no Panamá, num paraíso fiscal. Eu penso. Ele não se lembrava de grande parte dos negócios que teve, negócios de milhões. O Muniz da Maia não se lembrava nada, ou quase nada, dos negócios que teve com o BES e que levaram a uma dívida de 368 milhões dele ao BES. Outro caso é o do Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira é outro cínico e descarado que não se percebe como é que anda assim à solta. Ele tem o descaramento de ir à televisão, ele que foi daqueles que ajudou a fundar o BES, tem o descaramento de ir à Comissão Parlamentar de Inquérito dizer que não deve nada, que está bem de vida e que para pagar ao novo banco, ele não quer pôr em causa o bem-estar financeiro dele. Então eu vou agora pagar ao novo banco uma dívida que já vai em cerca de 600 milhões de euros e pôr em causa o meu bem-estar financeiro. Aliás, ele reconheceu que estava bem de vida. Sim, eu estou bem de vida. Fez negócios, o novo banco fez negócios estranhos com ele, vendendo dívidas a baixíssimo preço, perdoando-lhe 90% de dívidas, os 10% que ele tinha de pagar foi cedido a um outro indivíduo igual a ele, ao rei dos frangos. Estes negociatas escuras que foram permitidas por este António Ramalho, que deve ser investigado. Quer dizer, foi, no fundo, privatizado o novo banco e aquilo que sucedeu foi que o Estado está lá a meter dinheiro, todos nós estamos a meter dinheiro, o país está a fazer enormes sacrifícios para que o Sr. António Ramalho perdoe 90% das dívidas do Luís Filipe Vieira, para que o Sr. António Ramalho venda o património imobiliário do BES de uma maneira absolutamente fraudulenta. Não se percebe como é que ainda esse indivíduo está à frente do BES e não tem, ou melhor, à frente do novo banco, e não tem neste momento processos de crime em cima dele, devido aos negócios que ele fez de venda do património do novo banco. Isto é, no fundo, venda de bens a que todos os portugueses deviam ter direito, porque são os portugueses que estão a sustentar o novo banco. E ele vende património imobiliário por praticamente 1/5 do preço verdadeiro, quando neste momento o imobiliário está a crescer de valor em Portugal. Isto é, tudo aquilo que o consenso de Washington pretendia mostrou a fraude teórica
que é o neoliberalismo, que são as doutrinas neoliberalistas. Mostrou na prática que aquilo que conseguiu foi o contrário daquilo que propugnava. E conseguiu, pelo contrário também, conseguiu miséria, sofrimento, pobreza e a necessidade do Estado ter de socorrer os bancos alemães, bancos portugueses, bancos de toda a Europa, bancos americanos, que o Estado teve de socorrer para que a economia, do modo geral, não colapsasse. No Brasil, é isso que está a suceder agora. Estão as privatizações. Neste momento, as privatizações em todo o mundo já estão completamente desacreditadas. Já se percebeu que o neoliberalismo só leva à destruição das economias, só leva à miséria e ao sofrimento da generalidade da população. Mas Bolsonaro e Paulo Guedes continuam a apostar nas privatizações no Brasil, no essencial da economia brasileira, na eletricidade, no petróleo, no gás, nas comunicações, em tudo aquilo que é importante para o Brasil e que ainda estava nas mãos do Estado, está a ser privatizado. Claro que no meio disto tudo são bancos fundados por Paulo Guedes, é gente ligada a Paulo Guedes e aos neopentecostais que vão para a administração das empresas que são privatizadas. Todos eles acabam por ir para, no fundo, aquilo que é a mesa do Orçamento de Estado, porque é o Orçamento de Estado que vai pagar os prejuízos das privatizações. E o objetivo deles é precisamente, através das privatizações, eles enriquecerem de maneira que não conseguiam enriquecer, através do trabalho honesto, do investimento honesto. Nem todos os empresários são desonestos. Nós aqui em Portugal temos o caso de Rui Nabeiro, um empresário fantástico que procura o bem dos seus trabalhadores, que vê o bem dos seus trabalhadores acima de tudo, que é uma pessoa em que a confiança e a honestidade são valores essenciais e que reconhece que ele e as suas empresas, sem os seus trabalhadores, não seriam nada. E, felizmente, ainda existem Rui Azinhas Nabeiro, neste país, vários empresários como ele. Mas a generalidade dos empresários portugueses, brasileiros e noutros países são do género dos Alfredo Casimiro, dos Muniz da Maia e do Luís Filipe Vieira. E é contra esta gente que todos devemos ter a consciência de quanto a selvageria económica, porque no fundo é uma selvageria económica que o neoliberalismo leva a cabo com as privatizações, até que ponto isso contribui para a miséria da generalidade dos povos que sofrem esse tipo de negociatas levadas a cabo pelos seus dirigentes. Esperamos que as populações, os cidadãos, particularmente neste caso do Brasil, que vai ter eleições em breve, que os cidadãos brasileiros se consciencializem da tragédia que é para o Brasil o negócio das privatizações levado a cabo por Paulo Guedes e Bolsonaro. E que os cidadãos brasileiros tenham em mente outros exemplos, o exemplo da Argentina, de Carlos Menem, em que as privatizações foram um verdadeiro escândalo e levaram à falência da Argentina. Tenham o exemplo de Portugal, em que as privatizações deram os Alfredo Casimiro, os Muniz e os Luís Filipe Vieira, e que no futuro não
apostem, não confiem em gente do género de Bolsonaro e de Paulo Guedes. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.